Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema de nossa aula de hoje será as grandes navegações. Você vai aprender sobre este importante evento que é uma característica da Idade Moderna. Tá? Lembrando que o período histórico que nós estamos estudando agora é o período histórico da Idade Moderna. Tá? Então, pegue sua caneta, pegue seu papel, faça as suas anotações para que você venha a aproveitar melhor essas informações que eu irei passar para vocês. Então, as grandes navegações, eles tiveram início na Europa, ok? No continente europeu, a partir do século XV, e foi uma consequência da prática econômica daquele período, que era o mercantilismo. Se você vai lembrar de nossas aulas anteriores, quando eu falei lá sobre o mercantilismo, que havia algumas crenças, né, que tinham que ser executadas para que o mercantilismo pudesse acontecer. E uma dessas crenças era o colonialismo. Acreditava-se naquele momento que para uma nação ser rica, ser poderosa, né, ter muitos recursos, ela precisava de ter colônias, de dominar colônias. Então, quanto mais regiões aquela nação tivesse para colonizar, então mais rica e mais próspera aquela nação iria ser. Tá? Então, o colonialismo ele foi aí um estímulo para o início dessas grandes navegações. E um outro estímulo, uma outra motivação para essas navegações foi a busca por especiarias, principalmente numa Europa que havia recentemente adquirido o costume de consumir carne. Então eles consumiam a carne, como não havia técnicas muito boas para armazenar aquela carne, então muitas vezes aquela carne ficava lá com um gosto meio estranho, com um gosto meio de podre. Tá? Então eles utilizavam especiarias, temperos, né? Pimenta, noz moscada, cravo, canela, essas coisas, né? Para tentar disfarçar um pouco o sabor de podre daquela carne. Só que o problema é que essas especiarias não tinha na Europa, ela tinha que ser buscada na Índia, certo? Na região ali na Índia, ok? E eram caríssimas, caríssimas. Então, um dos motivos para o início das grandes navegações era para ir buscar essas especiarias na Índia, né, para poder revender na Europa e ter com isso bastante lucro, porque tinha muita procura, né? Muita demanda. E também havia lá o desejo de espalhar o cristianismo. Os europeus sempre foram um povo bastante cristãos, bastante católicos, né, principalmente ali a Portugal e Espanha. Né? Então eles queriam viajar pelo mundo, conhecer novas terras, ter contato com outros povos e espalhar o cristianismo. Tá? Portugal, ele se achava o porta-voz, né, no cristianismo, né? Então eles queriam navegar para isso aí, né? Para aumentar o número de adeptos do catolicismo, tá? E além disso também havia a questão da aventura, né? Navegar, subir no navio e sair pelos mares, né? Desconhecidos, então era uma grande aventura. Haviam as lendas, né? Falava-se de animais marinhos, monstros marinhos que poderiam engolir um barco inteiro. Né? Falava-se sobre o fim do mundo, né? Que era o perigo de você cair com o seu navio num grande abismo, que era o fim do mundo. Então, essas lendas estimulavam os aventureiros, né? Que em busca de glórias, em busca de grandes realizações. Né? Então,
foi por isso, né, que esses principais motivos que estimularam aí o início das grandes navegações. Tá? A primeira nação a começar a investir nessas grandes navegações foi Portugal. A Portugal foi a pioneira nas grandes navegações. Tá? Pioneira quer dizer que é a primeira a investir nas grandes navegações. E por que Portugal conseguiu ser a primeira nação a investir nessas grandes navegações? Primeiro, porque Portugal estava com uma situação econômica favorável. Tá? Portugal estava com muito dinheiro. Tá? Boa parte desse dinheiro ela herdou ali dos cavaleiros templários, né? Então ela tinha condições de investir em grandes navegações. Além disso, Portugal foi a primeira nação a conseguir centralizar a sua política na figura do rei, né? Do rei absolutista, né? Então, por causa disso, a Portugal teve condições aí de ser a primeira nação, a pioneira a investir em grandes navegações. Tá? E também Portugal tinha uma geografia que era favorável. Né? Portugal ela ficava bem, né, ela fica bem nessa região aqui, próximo ao oceano. Né? Então, para ela é muito mais fácil subir no navio e cair no mundo, né? E com isso, né, com todas essas condições, Portugal começou a investir em muita tecnologia náutica. Né? Ela desenvolveu, por exemplo, a caravela. A caravela é um tipo de embarcação bem menor do que um navio, mais leve e mais fácil de manobrar. Né? Então, isso facilitou bastante lá o início das navegações. E outros instrumentos, como a bússola, também era bastante utilizada ali em Portugal. O astrolábio, um instrumento desenvolvido para navegação, para que as pessoas não se perdessem no mar. Eles utilizavam o astrolábio para se guiar através da posição das estrelas. Ok? Então, graças a isso, então Portugal ela teve lá o seu pioneirismo nas grandes navegações e começou a ter os seus primeiros resultados, os seus primeiros bons resultados. Né? Gil Eanes, um navegador, Gil Eanes, ele saiu ali de Portugal e conseguiu chegar até ao norte da África, lá na região onde hoje é o Marrocos, naquela época chamava-se Ceuta. Né? Então ele foi o primeiro português a chegar naquela região e estabeleceu ali uma colônia para Portugal ali. Depois foi a vez de outro navegador português chamado Diogo Cão. Diogo Cão ele foi um pouco mais além do que Gil Eanes, né? Ele saiu ali de Portugal, navegou até essa região aqui central da África, né? E conseguiu estabelecer uma colônia ali na região do Congo. Né? Depois foi a vez do navegador Bartolomeu Dias, um outro navegador português. Bartolomeu Dias ele foi o primeiro a conseguir dar a volta aqui na África, passando por essa região aqui, que depois recebeu o nome de Cabo da Boa Esperança. Né? Então ele cruzou aqui o Cabo da Boa Esperança e desembarcou aqui em Madagascar. Tá? E finalmente, um navegador português chamado Vasco da Gama se tornou famoso, célebre em Portugal, por ter sido o primeiro português a finalmente conseguir chegar aqui nas Índias. Né? Então ele chegou ali na Índia, né? Trouxe bastante especiarias para Portugal, bastante riqueza para Portugal. Tá? E Vasco da Gama se tornou uma pessoa muito famosa, inclusive aqui no Brasil ganhou o nome de um time de futebol, né? Vasco da Gama em homenagem a ele. Ok? Tá. E a Espanha? A Espanha, o rei espanhol, quando ele viu que os portugueses estavam arrebentando com as grandes navegações, ganhando horrores, lucrando muito,
o rei espanhol pensou: não, a Espanha não pode ficar atrás, né? Nós também temos que investir lá e conseguir riquezas através das grandes navegações. Precisamos também chegar lá nas Índias e lucrar com as especiarias, né? Então, como os espanhóis não tinham nenhum navegador experiente, então o rei espanhol ele contratou um navegador italiano chamado Cristóvão Colombo. Contratou o Cristóvão Colombo e falou: se vira, acha lá um caminho para as Índias, porque a Espanha também precisa lucrar. Né? E aí o Colombo, o Cristóvão Colombo, começou a pensar na forma como ele ia fazer para chegar até a Índia. Né? O caminho, a rota mais comum e mais fácil era entrando aqui pelo mar Mediterrâneo, depois descendo aqui pelo Mar Vermelho, e chegando aqui na Índia. Só que naquela época, o Mar Mediterrâneo estava ocupado pelos italianos, e o Mar Vermelho estava ocupado pelos muçulmanos. E eles cobravam pedágios, cobravam impostos para poder passar por ali. Então, seria uma viagem que se tornaria muito cara, né? Então, Colombo também pensou em talvez dar a volta aqui pela África, mas também não daria certo, porque é a mesma rota que os portugueses faziam, poderia dar problema. Né? Talvez se ele desse a volta aqui por cima, também seria muito complicado, porque essa região aqui, próxima aqui do Oceano Glacial Ártico, né, um lugar muito frio, próximo ali do Polo Norte, né, então iriam congelar, não teria como também, não sobreviveriam a um tipo de viagem dessa. Né. E aí Colombo teve uma outra ideia. Né. Desconfiava-se que o mundo era redondo naquela época. Não era certeza, mas desconfiava-se de que o mundo era redondo. O que ele pensou? Se o mundo for mesmo redondo, se eu sair aqui da Espanha e for aqui em linha reta, quando chegar aqui, eu vou sair do outro lado, e aí eu posso chegar aqui na Índia. Foi isso que ele pensou e foi isso que ele fez. Saiu ali da região da Espanha, seguiu lá em linha reta, só que no meio do caminho ele encontrou essa região aqui que ele não sabia que existia. Tá? Inclusive, quando ele chegou lá, desembarcou nessa região aqui mais central, desembarcou numa ilha lá, ele achou que já havia chegado na Índia. Né? Ele até se espantou: mas como assim? Já cheguei? Já cruzei o mundo inteiro? O mundo é menor do que eu pensei? Né? Então ele desembarcou ali achando que já havia chegado na Índia. E aí ele viu aquele monte de gente pelada lá, ele pensou: devem ser os índios, né? Quem mora na Índia é índio, então isso aqui deve ser os índios. Né? Então, por causa dessa confusão aí de Colombo, até hoje nós chamamos os povos ali de índios, né? Mas aí Colombo acabou permanecendo lá naquela região 7 anos explorando, achando que estava na Índia, procurando as especiarias, só que ele não achava nada. Né? O rei da Espanha começou a ficar meio chateado com o Colombo. Né? O Colombo, você está aí há 7 anos, cadê as especiarias, cadê as riquezas? Ainda mais depois que Vasco da Gama chegou que estava realmente na Índia, né? Foi para Portugal com um monte de riqueza. Né? E a Espanha, cadê as riquezas da Espanha? Aí ele começou a achar que o Colombo estava enrolando ele. Né? Porque o rei achava que Colombo estava na Índia, e o próprio Colombo achava que estava na Índia. Né? E não achou especiaria nenhuma. Né? O rei ficou furioso com Colombo, mandou prender Colombo, Colombo voltou para a Europa algemado, ficou preso ali. Né? Mas aí um outro navegador chamado Américo Vespúcio, ele viajou, fez a mesma rota de Colombo, né, e começou a explorar a região e descobriu que aquela região não era a Índia, né, que na verdade um outro continente havia sido descoberto ali. Né. E aí foi desfeita a confusão, né, Colombo foi liberto, o coitado do Colombo foi liberto,
né? E essa região aqui, esse novo continente, recebeu o nome de América em homenagem ao Américo Vespúcio, né, que descobriu que essa região aqui não era a Índia, que era um novo continente. Né? Então nós temos aqui a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Ok? Bom, quando Portugal ficou sabendo que a Espanha havia descoberto um outro continente, ela falou: não, peraí, vocês não podem descobrir um continente inteiro e ficar só para vocês. Né? E aí quase que houve uma guerra ali entre Portugal e Espanha por causa da América. Né? E aí, para tentar resolver a situação, a Espanha fez o seguinte: ela fez lá um mapa da América, né? Passou uma linha imaginária, né? E tentou entrar lá num acordo com os portugueses. Ele falou: olha, tudo que dessa linha aqui para a direita, então é de vocês, é de Portugal. Tá? E tudo que é dessa linha aqui para a esquerda, então vai ser da Espanha. Tá? Foi o Tratado de Tordesilhas, tá, né, que foi proposto lá, tá, foi aceito em 1494. Portugal ainda tentou reclamar, mas a gente vai ficar só com um pedacinho ali, não, tá certo não. Né, mas aí não teve jeito, né, Portugal decidiu aceitar, né, melhor do que depois ficar entrando em guerras, em disputas intermináveis com a Espanha. Né? E por aí, pelo Tratado de Tordesilhas, nós acabamos entendendo que o descobrimento do Brasil não foi bem um descobrimento assim ao pé da letra, né? Porque Portugal já sabia da existência dessas terras aqui, né? Já era de Portugal, na verdade, né? Então, quando o Pedro Álvares Cabral ele chega nessa região lá em 1500, em 22 de abril de 1500, então essa região já pertencia a Portugal. O Cabral só tomou posse ali oficialmente da região. Mas depois ele seguiu viagem lá para a Índia, né? Então, por isso que muitos historiadores eles já não falam mais em descobrimento do Brasil, né? Eles preferem utilizar outros termos, né? A chegada dos portugueses ao Brasil, né? Ou alguns ainda falam chegamento, eu acho meio estranho isso. Né? Eu prefiro chamar chegada, né? Eu não falo mais descobrimento do Brasil, prefiro chamar de a chegada dos portugueses ao Brasil, né? E aí com essa chegada do Cabral lá nas terras que seria o Brasil futuramente, também tinha lá o Pero Vaz de Caminha, que foi encarregado de fazer um relatório para o rei de Portugal. A função dele era escrever um relatório, né, dizendo para o rei de Portugal o que ele encontrou ali naquelas terras, né, que eram deles. E aí o Pero Vaz de Caminha escreveu essa carta aqui, eu vou ler um trechinho para vocês. Diz assim, ó: nesta terra, até agora, não pudemos saber se existe ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Aqui é interessante porque ele mostra para você a preocupação com as riquezas de metais, né? O metalismo, ok? Porém, a terra em si é de bons ares, assim frios e temperados. As águas são muitos e infinitas. A terra é tão grandiosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que podemos tirar dela, me parece, será salvar essa gente, tornando-as cristã. Então, aqui falando dos índios, né, dos indígenas, né, que ele queria tornar os indígenas cristãos, na preocupação ali, né, com espalhar o cristianismo. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.